Números capítulo 7. As ofertas dos chefes das tribos. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus junto com todos os objetos da tenda e do altar. Então os chefes dos grupos de famílias que eram líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram as suas ofertas a Deus, o Senhor, isto é, 6 carroças cobertas e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram uma carroça, e cada um deles um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor disse a Moisés: receba as carroças e os bois, a fim de serem usados para o serviço da tenda, e dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson ele deu 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço que faziam. Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu 4 carroças e 8 bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Porém Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés: os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. Os 12 chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab. No segundo dia, o chefe da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zuar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elissur, filho de Sedeur. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elissama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur. No nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. No dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. No dia 11, o chefe da tribo de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. No dia 12, o chefe da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxe eram iguais: uma bandeja de prata pesando 1,5 kg, uma bacia de prata pesando 800 gramas. Segundo a tabela oficial, a bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturada com azeite para a oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso. Um touro novo, um carneiro e um carneirinho de 1 ano, para serem completamente queimados. Um bode como oferta para tirar pecados, e como oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneirinhos de 1 ano. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte: 12 bandejas de prata e 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. 12 pratos de ouro pesando 1,380 kg. Os pratos estavam cheios de incenso, como ofertas a serem completamente queimadas. 12 touros novos, 12 carneiros e 12 carneirinhos de 1 ano, junto com as ofertas de cereais que acompanham essas ofertas. Como ofertas para tirar pecados, 12 bodes, e como ofertas de paz, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor,
ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Números, capítulo 8. As lamparinas do candelabro. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e diga-lhe o seguinte: quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem um espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro batido. A sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. A purificação e a dedicação dos levitas. O Senhor Deus disse a Moisés: separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. Para purificá-los, faça o seguinte: borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas. Assim ficarão purificados. Então pegarão um touro novo com oferta de cereais feita da melhor farinha misturada com azeite. E você pegará outro touro novo como oferta para tirar pecados. Em seguida, você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada. Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas, e aí Arão separará os levitas para mim como uma oferta especial dos israelitas. Assim os levitas poderão fazer o meu serviço. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos 2 touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar pecados, e o outro como oferta que será completamente queimada para purificar os levitas. Separe os levitas como uma oferta especial para mim, e que Arão e os seus filhos sejam os chefes deles. Separe os levitas dos outros israelitas, a fim de que sejam meus. Depois que você purificar e separar os levitas, eles estarão preparados para trabalhar na tenda. Eles foram separados do meio dos israelitas para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles são meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. Agora entrego os levitas a Arão e aos seus filhos como uma oferta dos israelitas, a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça, se chegarem muito perto do lugar santo. Assim Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor, e fez a cerimônia da purificação para eles. O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: a lei a respeito dos levitas é esta: com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada, e aos 50 anos deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda, porém não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas. Números, capítulo 9. A segunda Páscoa. No primeiro mês do 2º ano depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse: no dia 14 deste mês, começando ao anoitecer,
O povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros, porque tocaram no morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu: esperem, que eu vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião, vocês comerão o animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte e não quebrem nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. A nuvem sobre a tenda sagrada. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda, e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes, a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou um mês, ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés.